Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Vozes da Cidade, aqui na nossa TV Evangelizar, direto aqui do nosso estúdio em Maringá. Obrigado pelo seu carinho, Maringá e mais de 40 cidades, sempre nos acompanhando em canal aberto, mais de 2,5 milhões de inscritos no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, a TV da Boa Notícia. É um prazer muito grande estar junto com você, o Rafael Soares. Fico extremamente feliz de dividir as minhas tardes com você. Todas as tardes eu estou aqui no Vozes da Cidade, levando para você o nosso programa para toda a região bonita de Maringá. Hoje nós vamos falar sobre um movimento muito amado por todos nós, o movimento da Mãe Peregrina. Vamos falar com a nossa querida Terezinha Boldori, coordenadora da Mãe Peregrina, desse movimento bonito aqui na nossa arquidiocese. Seja bem-vinda, Terezinha. Pode chegar já aqui, pode ir entrando aqui no nosso estúdio para sentar aqui na nossa poltrona. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, obrigado pela participação. Tudo bem, Rafael? Pode chegar aqui, a gente já começa a nossa conversa, mas antes tem matéria, por favor, vamos assistir juntos. É preocupação geral em Curitiba, a cidade das canaletas exclusivas para os ônibus expresso, onde muitos meninos entusiasmados e imprudentes adoram pegar carona na rabeira desses imensos veículos. Foi assim que o menino de apenas 14 anos, que gostava dessa carona, acabou virando mais uma vítima no último dia 26 de abril. Eu lamento muito a fatalidade que teve com o jovem de 14 anos, uma criança que morreu fazendo essa rabeira. E o alerta está dado a todos. O trabalho, o prefeito Eduardo Pimentel garante, será para chegar ao índice morte zero no trânsito da capital paranaense. Para isso, ainda este mês começa a atuar nas ruas a Patrulha do Transporte, que vai coibir os teimosos que ainda insistem na prática arriscada na rabeira dos ônibus do transporte público. Vão ser guardas municipais destacados especificamente para tratar do transporte coletivo de Curitiba. Então, para pensar os problemas que afetam o transporte público de Curitiba. Eles também tratarão das questões dos furtos dentro dos coletivos, assédios que podem ocorrer dentro do coletivo. Então, toda a questão de segurança vai ter esse ponto focal nessa patrulha para que a gente tenha um transporte coletivo seguro e que o cidadão se sinta bem em utilizar o transporte público aqui de Curitiba. O secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Rafael Viana, trouxe detalhes de como será o planejamento e a inspiração numa outra patrulha que já funciona bem na cidade. Tem como inspiração a Patrulha Maria da Penha, que já funciona na Guarda Municipal aqui de Curitiba e que pensa o problema da violência doméstica contra a mulher. E daí, do mesmo modo, essa patrulha de proteção ao transporte público vai ter destacado esses guardas municipais para pensar o problema. E para chegar à redução expressiva de ocorrências no trânsito, o alerta aumentou em sinalizações nos ônibus. Muitos podem nem imaginar. Esses grandes veículos têm vários pontos cegos, de 6 a 10, de acordo com os especialistas. Nós vamos colar adesivos em alguns ônibus na cidade, mostrando para a população que ela tome cuidado, porque em alguns pontos, quando ela faz a passagem pelo ônibus, ela entra num ponto cego. Isso acontece dentro do carro e também no transporte coletivo. No lançamento da campanha Maio Amarelo, o prefeito diz que quer as crianças mais bem orientadas sobre os perigos no trânsito. E destacou o novo portal, já lançado na internet, que vai prestar contas aos cidadãos sobre os recursos das multas aplicadas na cidade, onde elas são mais aplicadas, que valores foram cobrados e para onde vai o dinheiro. Nesta via, em busca de mais segurança e transparência, o prefeito dá mais um recado. Quer o cidadão muito bem informado e mais cuidadoso no trânsito da cidade. Nós queremos ao máximo diminuir o número de acidentes e buscar o morte zero no trânsito da cidade. De volta aqui no Vozes da Cidade, na nossa TV Evangelizar. Hoje a nossa convidada é a Terezinha Boldori. O esposo também está acompanhando, nosso querido Boldori. Seja muito bem-vindo também aqui, está aí acompanhando nos bastidores. Coordenadores da Mãe Peregrina aqui na Arquidiocese de Maringá. Tudo bem, Terezinha? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, Rafael. Obrigada. Esse movimento bonito da Mãe Peregrina, explica um pouquinho para a gente essa espiritualidade que o movimento carrega. Para contextualizar a campanha da Mãe Peregrina, nós precisamos saber um pouquinho
como começou o movimento apostólico de Schanstatt. Ele começou em 14 de outubro de 1914, com o padre José Kentenich, na Alemanha, uma cidade chamada Wallendar, um bairro chamado Schanstatt, que significa belo lugar. E lá o padre Kentenich, ele era diretor espiritual de um seminário. Sim. Ele tinha 20 seminaristas internos e eles eram muito rebeldes. Aí ele precisava fazer alguma coisa para poder ocupar a vida deles. Aí o que ele fez? Ele chamou eles para oração. E nesse chamado, esses 20 seminaristas resolveram limpar uma capelinha de São Miguel que estava abandonada, e eles tiraram todas as coisas. Tinha enxada, coisas de jardinagem. Lá estava bem abandonada a capelinha de São Miguel. E aí eles limparam tudo e eles convidaram a Mãe Rainha, a Mãe de Deus, para se estabelecer naquele local. Por isso, Nossa Senhora de Schanstatt, ela não teve aparição. Ela se estabeleceu no santuário. Aí fizeram daquela capelinha o santuário que hoje está no mundo inteiro, mais de 100 países. E esse santuário, ele tem a originalidade dele é que todos os santuários são iguais no mundo inteiro. Tem que seguir todo tem que seguir o mesmo aquele padrão, projeto, né? o mesmo padrão e tudo. Então, são todos iguais. Aqui no Brasil, nós já temos 200 santuários. Mais de 200 santuários? Mais de 200 santuários? Olha aí. Mais de 200 santuários. Que bonito. E aí, aqui, o nosso é o caçulinha, por enquanto. Agora vai ter uma inauguração de um outro lá em Santa Catarina, em Biguaçu, que vai ser inaugurado agora daqui uns dias, eu nem lembro o dia, certo? Sim. E Terezinha, e aí surge também um personagem muito importante, queria que você falasse da importância dele no movimento, que é João Luiz Pozzobon. Qual a importância dele para o movimento de Schanstatt? Nossa, é uma importância muito grande, porque ele começou o movimento apostólico de Schanstatt quando o padre Kentenich veio para o Brasil muitas vezes. O padre Kentenich veio muitas vezes para o Brasil. Ele se estabeleceu lá em Santa Maria, onde ele construiu o santuário. Aí o João Luiz Pozzobon, ele se sentiu tocado pela missão. E ele foi assim um aluninho do padre Kentenich. E foi levando a missão dele assim com muita coragem, determinação, astúcia. Ele era assim muito justo, positivo, e ele queria as coisas sempre assim certas, né? Ele tinha uma família, ele teve 2 casamentos. Ele casou-se com a primeira mulher, ele teve 2 filhos. Depois a segunda, ele casou. Quando ele ficou viúvo, ele casou de novo com a segunda esposa. Ele teve mais 5 filhos. Sim. A gente teve o prazer de hospedar 2 filhos dele na nossa casa. Que maravilha. Sim, foi muito bom. E daí a importância de João Pozzobon para nosso movimento apostólico. Ele foi um homem assim que enfrentou todas as dificuldades, desde chuva. Ele enfrentava, ele andava a pé, né? Que ele andou 140 mil quilômetros em 35 anos. E ele ia nas casas, ele resolveu... primeiro, a irmã Terezinha Gobo deu a imagem para ele. Sim. E disse que ficava aos cuidados dele e que ele rezasse o terço sempre que pudesse. Mas ele fez o propósito de rezar o terço todos os dias e levar aquela imagem para todos os locais. Ele levava as imagens das escolas, nos presídios, nas casas de família, e todo mundo queria aquela imagem. Daí, por isso, ele resolveu fazer essas capelinhas que hoje caminham nas casas. Ah, entendi. Né? Porque ele se viu assim numa situação que ele já não tinha mais condições de acompanhar tudo. Aí foi ele que idealizou. Ele tinha o 3º ano primário. Ele era assim uma pessoa assim muito sábia. Sim. Aí ele organizou 30 famílias
e colocou uma capelinha a cada 30 famílias. Por isso que nós temos as capelinhas da Mãe Peregrina, né? Que caminham, que caminham na cidade, né? Por todo o Brasil, por todo mundo, né? Nós podemos dizer. É uma história muito bonita, a gente já vai continuar. A Terezinha Boldori está aqui junto com a gente, ela que é uma das coordenadoras aqui do movimento, vai permanecer aqui com a gente, tá bom? Rapidinho intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no nosso Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. A nossa convidada da tarde aqui é a Terezinha Boldori. Nós estamos falando desse movimento bonito, que é o movimento de Schoenstatt, da nossa querida mãe admirável, Mãe Peregrina. Você continua com a gente aqui, que nós temos mais um pouco de conversa, tá bom? Mas antes tem matéria, por favor, coloca no ar. Você sabia que uma das estratégias mais eficazes da Fundação de Ação Social de Curitiba, a FAS, para ajudar famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco é estabelecer parcerias com instituições religiosas? A ação social nasceu na igreja, né? Então a igreja chega em alguns lugares que o setor público não chega. Por isso é tão importante essa parceria entre o poder público, entre a Prefeitura de Curitiba, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas vulneráveis em toda a cidade. As atividades promovidas por essa parceria envolvem uma variedade de serviços essenciais como acolhimento institucional, convivência, fortalecimento de vínculos, além de ações de defesa e garantia de direitos. Tudo isso com o objetivo de promover a inclusão social, a recuperação e o bem-estar das pessoas. Mais do que nunca estamos abrindo as portas da FAS para a sociedade civil, para as igrejas, para as instituições que queiram atuar no voluntariado. O nome do programa é Faz o Bem e nós queremos muito ampliar a parceria da FAS com toda a sociedade curitibana. Atualmente, 2.850 pessoas são atendidas por meio de 36 instituições religiosas que colaboram com a FAS. Entre as instituições está o Mosteiro Monte Carmelo. A instituição, criada em 1994, atende atualmente mais de 250 pessoas em Curitiba, Contenda e Paranavaí, oferecendo acolhimento institucional para homens e mulheres em vulnerabilidade social. Nosso lema é ajudar quem quer se ajudar. Então, essa é a riqueza, a beleza da vida, né? O zelo pela sobriedade da vida. Então, esse espaço, né, a nossa casa, a sua existência, né, a natureza dela, a sua identidade ajuda muito, com certeza. As pessoas chegam por aqui por solicitação das famílias ou encaminhadas após triagem da FAS. Para os assistidos, um trabalho importante que transforma vidas. Há muitas pessoas necessitadas, precisando e querendo uma mudança de vida. E a gente faz o possível para realmente atender essas pessoas da melhor maneira possível. Realmente a gente sai daqui com muita esperança, né? Coisa que a gente havia perdido, na verdade. É pura benção mesmo. Para cada um que se prontifica a fazer um tratamento de verdade aqui dentro, a pessoa sai completamente restaurada, renovada. Outra instituição beneficiada com a parceria da FAS é a OSSA, Obra Social Santo Aníbal, do Instituto Rogacionista Santo Aníbal, que começou a história pela situação de vulnerabilidade social das crianças no bairro Uberaba, em Curitiba. Cresceu muito o número de crianças em situação de rua, de vulnerabilidade, e aí em parceria com a FAS nós começamos esse trabalho. Hoje a OSSA atende 150 crianças nessa realidade. A colaboração entre a FAS e instituições religiosas demonstra que o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade civil é uma estratégia poderosa para promover direitos, oferecer oportunidades e transformar vidas. Santo Aníbal tem uma frase que nós usamos como nosso slogan: amo as minhas crianças, elas são o meu mais belo ideal de vida. Então aqui para elas é sempre o melhor. E a gente agradece a todos, né? Você que nos ajuda para este bem pela vida, pelo zelo pela vida, na vida de cada um e de cada uma que vem para a nossa casa. De volta aqui do nosso estúdio, a Terezinha Boldori está aqui junto com a gente. Terezinha, inclusive você falou no comecinho do programa,
o dos santuários aqui de Maringá é o Caçulinha, né? Foi inaugurado recentemente, a TV Dia Evangelizar 8 de setembro. transmitiu uma Sim. belíssima celebração e um lugar muito privilegiado também. O lugar onde está, é né? muito lindo, é um belo lugar. É um Schanstatt também, um Tabor, né, que a gente fala, aqui é bom estar. E o nosso local, além do santuário, nós temos no nosso terreno o primeiro templo religioso de Maringá, que é a Capela São Bonifácio. É verdade. Então, para nós, assim, é um orgulho estar naquele local, sabe? Mas tem uma pequena história atrás disso também. O padre Emílio Clemente Scherrer, quando ele veio para o Brasil, que ele se estabeleceu lá, ele fez toda aquela chácara, ele fez 7 casas, ele tinha bastante empregados, eles plantavam muita soja, eles tinham assim, ele tinha bastante trabalhadores, né? E daí quando ele veio para o Brasil, ele trouxe na mala uma imagem da Mãe Peregrina. Então aquele local ela já tinha escolhido o local para ela ficar. E ali só deu frutos, né? Porque nós temos na campanha o movimento é apostólico de Schanstatt, né? Mas na campanha da Mãe Peregrina, que foi idealizada por João Pozobon, ele distribuiu para o mundo inteiro, né? E daí a gente aqui em Maringá, nós temos mais de 2.300 imagens andando. Olha só. Isso significa, vezes 30, né? Isso significa que nós temos mais de 70 mil famílias que recebem a Mãe Peregrina nas casas. E para nós é muito orgulho. A gente está na coordenação arquidiocesana já há bastante tempo, deixamos um tempo, agora voltamos de novo, faz 1 ano e pouco que a gente está de novo, e estamos no trabalho. Tivemos um encontro domingo também, uma tarde maravilhosa. E eu queria justamente falar sobre essa programação que vocês têm da campanha da Mãe Peregrina. Porque lá no santuário tem um anexo, lá tem um salão onde vocês se reúnem. Qual é a programação que acontece? Conta pra gente. Sim, como o objetivo da campanha da Mãe Peregrina é a evangelização das famílias, a gente conseguiu construir, através de promoções, a gente construiu um salão muito grande, que cabe base de 1.200 pessoas, vamos dizer assim. O salão é grande, você conhece. Sim. E assim, a gente tem o salão à nossa disposição, porque aqui em Maringá, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, né, porque talvez o Instituto não vai gostar, mas assim, quem cuida daqui de Maringá é o Instituto de Famílias de Schanstatt, não são as Irmãs de Maria. Ah, sim. Né? Então, nós temos o nosso santuário aqui, e dentro do terreno do santuário a gente já tem vários locais que a gente pode se programar para oração. Sim. Então, o salão sempre fica à disposição dos ramos do movimento, que cada um tem a sua programação de evangelização, de cursos, né, para se especializar mais, né, ter mais conhecimento sobre o movimento. E aí, ali o salão, a gente tem à disposição, aí também é alugado, a gente faz muitas promoções lá, inclusive agora já posso dizer que nós temos uma programação boa, que é o Porco no Tacho. Temos a Capela São Bonifácio, que também para nós é um orgulho muito grande, né? Que já temos programação de missa todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo, então vai marcando aí para você conhecer o santuário. Todo primeiro domingo do mês a gente tem a missa às 10h30 da manhã, porque nós pertencemos, como é a Capela São Bonifácio. Paróquia São Bonifácio. Paróquia lá, né? São Bonifácio. E aí a gente tem, além disso, agora nós começamos a missa das 17 horas. Então, todo sábado também vai ter missa às 17 horas, para quem quiser assistir a missa lá. A gente está convidando as famílias, estamos fazendo uma programação bem boa. Sim. Além disso, nós temos o Terço dos Homens, que acontece lá. A gente tem o Terço do Dominical, que é às 5 horas da tarde, que sempre é um ramo que reza, ou é a campanha, ou é o ramo de famílias, o ramo dos jovens, né? Então, assim, a programação é bastante intensa.
e a gente está muito feliz. Vale a pena você conhecer, gente, é fácil de você localizar, próximo à Paróquia São Bonifácio, para que você encontre aí o santuário. O bonito é isso, que se você visita o santuário aqui em Maringá, você visita o santuário lá na Alemanha, é o mesmo modelo, é a mesma forma, é a mesma espiritualidade. Isso é bonito demais. Terezinha, eu quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigado pela sua presença e parabéns por esse trabalho. Continue avante aí. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Pode permanecer aqui com a gente para encerrarmos juntos o programa. Obrigado pelo seu carinho, que a Mãe Peregrina continue intercedendo por você e por toda a sua família. Falei hoje desta campanha da Mãe Peregrina e deste movimento de Schanstatt tão importante, tanto para o mundo como também aqui para nós na região de Maringá. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!